Se ci amiamo gli uni agli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é perfeito em nós. As leituras bíblicas deste domingo parece que foram escolhidos propositadamente para este momento de graça que a Igreja está vivendo, ou seja, a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que com esta celebração eucarística está sendo iniciada. Esse sono incentrate su tre argomenti. As leituras são centradas sobre 3 argumentos: o drama da solidão, l'amore tra uomo e donna, o amor entre um homem e uma mulher e a família. La solitudine. A solidão. Adão, como nós lemos na primeira leitura, vivia no paraíso e colocava nome às outras criaturas, exercitando um domínio que demonstra a sua indiscutível e incomparável superioridade. Mas apesar disso, sentia-se sozinho, porque ele não encontrou a ajuda que lhe correspondesse. Ele experimentou a solidão. A solidão, um drama que ainda hoje aflige tantos homens e mulheres. Eu penso nos idosos abandonados até mesmo pelos seus entes queridos e de seus filhos, os viúvos e as viúvas. Há tantos homens e mulheres deixados pela própria mulher e pelo próprio marido. Há tantas pessoas que de fato se sentem sozinhas, que não são compreendidas e não são ouvidas. Aos imigrantes e aos refugiados que fogem da guerra e de perseguições. E há tantos jovens que são vítimas da cultura do consumismo, daquela cultura do usa e joga fora, a cultura do descartável. Hoje nós vivemos no paradoxo de um mundo globalizado, onde nós vemos tantas habitações luxuosas e arranha-céus, e cada vez menos o calor da casa e da família. Tantos projetos ambiciosos, mas pouco tempo para viver aquilo que foi realizado. Tantos meios sofisticados de diversão, mas cada vez mais um vazio profundo no coração. Tanto prazer, mas pouco amor. Tanta liberdade, mas pouca autonomia. Aumenta cada vez mais as pessoas que ficam sozinhas, mas também aquelas que se fecham no egoísmo, na melancolia, na violência destrutiva e na escravidão do prazer e do Deus dinheiro. Hoje nós vivemos, num certo sentido, a mesma experiência de Adão. Tanto poder acompanhado com tanta solidão e vulnerabilidade. E a família é o seu ícone. Cada vez menos seriedade em levar uma relação sólida e fecunda de amor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na boa e no cativo momento da sorte. O amor duradouro, fiel, consciencioso, estável, fértil, é cada vez mais olhado como se fosse alguma coisa de antigamente.
Parece que as sociedades mais avançadas são aquelas, justamente aquela percentual mais baixa de natalidade e a percentual mais alta de aborto, de divórcios, de suicídios e de poluição ambiental e social. O amor entre um homem e uma mulher. Nós ouvimos ainda na primeira leitura que o coração de Deus ficou como que dolorido ao ver a solidão de Adão. Ele disse: não é bom que o homem continue assim. Eu vou trazer uma ajuda que lhe corresponda. Essas palavras demonstram que nada torna o coração do homem feliz como um coração que se assemelha a Ele, que lhe corresponde a Ele, que o ama e que o tira da solidão e do sentir-se sozinho. Demonstra também que Deus não criou o ser humano para viver na tristeza ou para viver sozinho, mas para a felicidade, para partilhar o seu caminho com outra pessoa que lhe seja complementar, para viver a estupenda experiência do amor, ou seja, amar e ser amado, e para ver o seu amor fecundo nos filhos, como diz o Salmo, como diz o Salmo que nós lemos hoje. Eis o sonho de Deus para a sua criatura amada. Vê-la realizada em união de amor com o homem ou a mulher. Feliz no caminho comum, fecundo na doação recíproca. É o mesmo desígnio que o Jesus resumiu no Evangelho de hoje com estas palavras. Do início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não são mais duas, mas uma só carne. Jesus, diante da pergunta retórica que lhe foi feita, provavelmente para colocá-lo em situação difícil, naquela multidão que praticava o divórcio como realidade normal, Jesus responde de maneira clara e também inesperada. Traz tudo para a origem da criação, para ensinar-nos que Deus abençoa o amor humano. É Ele que une os corações de um homem e de uma mulher que se amam, e os une na unidade e na indissolubilidade. Isto significa que o objetivo da vida conjugal não é somente viver juntos para sempre, mas amar-se para sempre. Jesus assim restabelece a ordem original e originante. A família. Terceiro ponto, a família. Por isso, o homem não separa aquilo que Deus uniu. É uma exortação que pede para superar toda forma de individualismo e de legalismo, que esconde um pouco de egoísmo e de medo de aderir ao autêntico significado do casal e da sexualidade humana no projeto de Deus.
De fato, somente a luz da gratuidade pascal, daquele amor pascal de Jesus, torna-se compreensível a loucura da gratuidade de um amor conjugal único e até a morte. Para Deus, o matrimônio não é uma utopia de adolescente, mas um sonho sem o qual a sua criatura será destinada à solidão. De fato, o medo de aderir a este projeto paralisa o coração humano. Paradoxalmente, também o homem de hoje, que muitas vezes ridiculariza este desígnio, continua fascinado por o único amor autêntico, pelo único amor sólido, pelo único amor fecundo, do único amor fiel e perpétuo. Nós o vemos indo para amor temporal, mas sempre buscando amor autêntico. Busca prazeres carnais, mas deseja a doação total. De fato, agora que nós conseguimos saborear plenamente o sabor da liberdade, nós começamos a compreender de novo a expressão tristeza deste mundo. Os prazeres proibidos, começaram a ser de novo proibidos. Mesmo se são colocados ao extremo, mesmo que são renovados a infinito, tornam-se insípidos, porque são coisas que terminam, que acabam, e nós, ao contrário, temos sede de infinito. Neste contexto social e matrimonial tão difícil, a Igreja é chamada a viver a sua missão. É chamada a viver a sua missão na fidelidade, na caridade e na honestidade. Viver sua missão na fidelidade ao seu mestre, como voz que grita no deserto, para defender o amor fiel e encorajar as numerosíssimas famílias que vivem o seu matrimônio como um espaço no qual se manifesta o amor divino. Para defender a sacralidade da vida, de toda a vida, para defender a unidade e a indissolubilidade do vínculo conjugal, como sinal da graça de Deus e da capacidade do homem de amar seriamente. A Igreja é chamada a viver a sua missão na verdade, que não se muda segundo as modas passageiras ou então pelas opiniões dominantes. A verdade que protege o homem, da autorreferência para transformar o amor fecundo em egoísmo estéril. A união fiel e também os ligames temporais. Sem a caridade, sem a verdade, a caridade escorrega no sentimentalismo e o amor se torna um luxo vazio que precisa ser retomado continuamente. E é o risco fatal do amor e numa cultura sem verdade. A Igreja também é chamada a viver a sua missão na caridade, que não aponta o dedo para julgar os outros,
mas fiel à sua natureza de mãe, sente-se no dever de procurar os casais feridos como local de acolhimento e da misericórdia, para ser um hospital de campo com as portas abertas para acolher quem chega a ela para pedir sustentação e ajuda. E ainda mais, de sair do seu recinto para os outros com amor verdadeiro, para caminhar com a humanidade ferida, para incluí-la e para conduzi-la a fontes de salvação. Por isso defende os valores fundamentais, sem esquecer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E que Jesus disse também que não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. E que ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Uma igreja que educa o amor autêntico, capaz de tirar da solidão, sem esquecer a sua missão de bom samaritano da humanidade ferida. Eu lembro aqui São João Paulo II quando dizia: o erro e o mal devem ser sempre condenados e combatidos, mas o homem que cai ou que erra deve ser sempre compreendido e amado. Nós devemos amar o nosso tempo e ajudar o homem do nosso tempo. E a igreja deve procurá-lo, acolhê-lo e acompanhá-lo. Porque uma igreja com as portas fechadas trai a si mesma e trai também a sua missão. Uma igreja, em vez de ser uma ponte, torna-se uma barreira. De fato, aquele que santifica aqueles que são santificados, todos provêm da uma mesma origem. Por isso, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Com este espírito, peçamos ao Senhor que nos acompanhe no sínodo e que guie a sua igreja pela intercessão da Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo.